Bondoso Deus eterno Pai, rendemos-te graças, Senhor, neste momento, Senhor, por estarmos aqui reunidos através dessa tela, Senhor, poder ver o rosto de cada irmão. Deus, como isso tem sido bom, Senhor, no nosso meio, Pai. E neste momento colocamos a vida do teu servo, Sérgio, Senhor, diante de ti, meu Pai, e pedindo que o teu Espírito Santo direcione a vida dele no falar, Senhor, em tudo, Deus, que Ele vai colocar aqui nesta tarde para nós, que a Sua palavra chegue até o nosso coração como uma terra fértil, Senhor, para que possamos produzir os bons frutos, Senhor, da reconciliação, do amor, Senhor, de tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem tratado e vai tratar conosco nesses dias, Pai. Como é bom, Senhor, estar, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, amados, bem-vindos. Vou trazer uma reflexão, né, como o próprio Valcir falou, nessa construção, né, da palavra de reconciliação, mais um tijolinho aí que seja bênção para todos nós. Então, isso. Queridos, o meu tema, eu tive várias sugestões de temas aqui, mas eu deixei para o Carlos, o tema é reconciliados para reconciliar. Aí, mas como que começou tudo isso? Desde quando, né, o tema foi proposto para nós, né, e o Espírito Santo começou a tratar comigo, e para mim, como que alguma revelação, né, o desejo de aprender e saber, entender bem a vontade de Deus para a reconciliação, sobre reconciliação e sobre o ministério da reconciliação. E logo que eu entendi esse tema, me surgiu a seguinte ideia, né? Eu tomei por base o livro do Prado Flores, que chamava Ide Evangelizai os Batizados. E o Espírito Santo tratou comigo, né, sobre um outro tema, ide e reconciliai os batizados. Por que isso? Deus começou a colocar no meu coração, né, que algumas pessoas, ou muitas pessoas, né, pessoas que eu conheço, por algum motivo se afastaram da igreja. Eles não estão afastados de Deus, mas estão afastados da igreja. E o Espírito, para mim, ele mostrou o seguinte: se a igreja, né, é a noiva de Cristo, e ainda que seja imperfeita, né, com todos nós somos a igreja, né? Então, se a pessoa está afastada, distante, né, apartada disso, ela não vai participar legitimamente dessa igreja, e, consequentemente, não vai participar da noiva de Cristo para o retorno de Cristo quando voltar. Então, e eu creio que essa palavra de reconciliação, eu comentei com alguns, né, é como que um desejo de Deus colocando no nosso coração para buscar, né, todos aqueles que estão, né, ou que foram da igreja, da comunidade, seja que igreja for, mas que hoje não estão convivendo, comungando com essa igreja, porque o avivamento depende disso. A igreja, Jesus vai estar formando, né, a igreja que ele deseja, né, com os irmãos que ele quer, e a gente sabe que ele quer salvar todos. Por que alguns irmãos, né, estão hoje apartados, distantes, né, não estão comungando? Porque nós somos imperfeitos, vai ter que nos aceitar assim como nós aceitamos. E aí entra, né, a reconciliação, a gente pode dar vários sinônimos, né? Eles colocaram a postagem do Christopher, foi muito linda, né, sobre o que é reconciliação e o propósito da reconciliação. Então, eu creio que Deus está movimentando os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhares, as nossas orações para isso. E, para mim, chamou muita atenção isso. Quem são, e até num comentário às 9 da manhã, a Elaine colocou isso. Eu até anotei, que nós temos que ter
trazer à memória aqueles que precisam de reconciliação. Nós temos vários tipos de reconciliação, a nossa reconciliação com Deus. Então, eu parto do seguinte: nós sabemos, cremos e aceitamos que estamos reconciliados com Deus e continuamos nesse processo de reconciliação até a vinda de Cristo. Então, como que nós, né? Então, aí eu chamo a atenção desse texto, né? 2 Coríntios 5, 18 e 19. E ele vai falar em outras passagens, né, vai falar muito sobre essa palavra. Só no 18 já tem 2 vezes a palavra reconciliação, né? Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Que tremenda tarefa e ministério para nós, que bênção, né? A gente poder trabalhar e servir nisso. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Então, eu tenho que levar a palavra de reconciliação para aqueles que eu entendo que estão fora dessa reconciliação. Tentar entender, conversar, né? Chamar o irmão de volta, né? Então, eu procurei no dicionário, né? A gente gosta muito de fazer isso, né? O que significa reconciliar? E é incrível, né? Depois eu vou comentar como isso me chamou a atenção, porque o Espírito tem tratado muito sobre isso. Primeira definição: instaurar a paz entre, ficar em harmonia com, né? Instaurar a paz. E eu tenho ouvido muito uma música antiga que eu sempre gostei, mas no fim ela fala de nós estamos reconstruindo a paz. Nós precisamos reconstruir essa paz que Deus nos deu, Jesus Cristo nos deu, ela está dentro desse ministério, desse serviço da reconciliação. E tem outros exemplos, né, que me ocorreu, o Espírito Santo me tratou. Por exemplo, a ovelha perdida. Tem lá os 99 que estão no aprisco e o pastor vai lá buscar a ovelha perdida, né? Por quê? Então, a ovelha perdida é do aprisco, né? Ela se perdeu do aprisco. E é por isso que o Espírito tratou isso comigo, né? Qual é o nosso olhar? Como que nós temos que abordar esses irmãos? No mínimo, começar a orar. Eu tenho orado por 2 irmãos já, né? Um que é aqui de Marília, o outro é de fora, mas eu quero, né, se eu tiver a oportunidade de falar com eles sobre isso. E tem o Pai Nosso, que fala do nosso pedido de perdão e que nós perdoamos as ofensas dos nossos irmãos. E aí eu quero, né, trazer essa passagem que também me ocorreu. O abraço do pai ao filho pródigo, né? Então, quando estava ainda longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e beijou. Para mim, eu chamo isso de o abraço da reconciliação. Vocês sabem que eu gosto muito de abraçar, né? E é gostoso de ver. Eu fico pensando Jesus, né, correndo em nossa direção para nos abraçar. E eu acho que ele fez isso. E a próxima imagem fala disso, que acho que é a imagem que foi colocada no imersão desse ano. Então, Jesus nos reconciliou. Como nós devemos buscar essa reconciliação com aqueles que estão longe, né? Então, eu queria trazer, né, um outro tema, e sinônimo da palavra, né? Reconciliar também é perdoar, é amar, né? É se congraçar com o irmão, né? E nós buscamos, não só para nós, é para a igreja de Cristo. Cristo quer voltar, ele quer né, fazer a união perfeita conosco através da noiva de Cristo. Então, que o Espírito Santo nos conduza e nos dirija nesse caminho. Amém. Louvamos a Deus por esses momentos, agradecido, Senhor, pela Tua palavra,
agradecidos pela vida do Sérgio, Senhor, que esteve buscando e entendendo, Senhor, aquilo que tu queres tratar conosco. Nós louvamos, Senhor, porque essa palavra foi gerada em nós, Senhor, e dessa forma tu tens nos atraído para uma reconciliação plena, Senhor, para entrarmos na eternidade contigo. Obrigado pelos que estiveram aqui nesse momento, ouvindo, participando, e por aqueles que não puderam estar, que também essa palavra possa chegar aos seus corações, Senhor. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.